E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Henrique, sou professor de física e eu vou dar uma aula para vocês totalmente gratuita, ok? Sobre física básica. Hoje eu vou falar sobre ordem de grandeza, beleza? Só que para falar de ordem de grandeza, o que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do evento, do número que a gente está estudando. Só que para falar de ordem de grandeza, eu tenho que falar sobre notação científica, ok? Bom, o que é notação científica? Notação científica é colocar o número entre 1 e 10, beleza? Por exemplo, velocidade do som. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, ok? 340 metros por segundo, lógico que varia, porque depende da temperatura, da densidade do ar, ok? Então, 340 metros por segundo não está compreendido entre 1 e 10. Então, eu tenho que colocar esse número entre 1 e 10. Então, a vírgula está aqui, beleza? 340 ou 340,0 é a mesma coisa. Para colocar esse número entre 1 e 10, eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, 2 casas. Então, a velocidade do som vai ser 3,4 vezes 10. Quantas casas eu desloquei para a esquerda? Ó, é deslocamento. 2 casas. Quando desloca para a esquerda, fica positivo no expoente. Então vai ficar 3,4 vezes 10 elevado a mais 2. Mas quando é positivo, não precisa colocar o sinal de mais aqui. Então 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Ok? Beleza. Depois que eu coloquei o número em notação científica, aí eu vou achar a ordem de grandeza. Beleza? Então repetindo, ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do evento, do número que a gente está estudando. Então, ó, o número vai ter essa cara aqui, ó, n vezes 10 elevado a x. Quando o número n, que acompanha a potência de 10, for maior ou igual à raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a x mais 1. Nós vamos somar 1 na potência, ok? Beleza. Quando o número que acompanha a potência de 10 for menor que raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, nós vamos conservar o expoente. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a x. Como assim, professor? Não entendi. Olha aqui, com exemplo fica muito mais fácil. Olha aqui, ó. O número que acompanha a potência de 10, 3,4. 3,4 é maior que raiz de 10, maior que 3,16. Então, nós vamos somar 1 no expoente. Então, a ordem de grandeza, lembrando novamente que ordem de grandeza é a potência de 10 somente, o número não entra, só a potência. Então, vai ser 10 elevado ao quadrado mais 1. Por quê? Porque 3,4 é maior do que raiz de 10. É maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado à terceira. Ok? Vamos pegar um outro exemplo agora com um expoente negativo, por exemplo. Vamos lá. A constante universal dos gases perfeitos, que é 0,082 atm vezes litro mol vezes Kelvin. O número não está compreendido entre 1 e 10. Para colocar esse número entre 1 e 10, eu tenho que deslocar a casa agora para a direita. Ó. 2. 8,2 está entre 1 e 10. Então vamos lá, a vírgula está aqui, eu vou deslocar 2 casas. 8,2 vezes 10. Quando eu desloco a vírgula para a direita é negativo. 2 casas, então menos 2. 8,2 vezes 10 a menos 2, atm vezes litro mol vezes Kelvin. Vamos lá agora. 8,2 também é maior do que raiz de 10. É maior que 3,16. Então, nós vamos somar 1 na potência. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 2 mais 1. Muito cuidado aqui, galera. Muito cuidado. O pessoal costuma aumentar o expoente. Menos 3. Não é aumentar o expoente. É somar 1 no expoente. Então, ó, menos 2 mais 1. A ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 1. Certo ou não? Belezinha? Mais um exemplo aqui para vocês, ok? Então assim, não tem muito segredo não. É bem tranquilo.
Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. A velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo, ok? Vamos achar a ordem de grandeza da velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo. Ó, a vírgula está aqui. 300 milhões e 300 milhões, vírgula 0 é a mesma coisa. Então vou dar quantas casas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. 3,0 vezes 10 à oitava. O número que acompanha a potência de 10, que é 3,0, ele é menor do que a raiz de 10. Menor do que 3,16. Então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado à oitava. Beleza? Mais um exemplo com expoente negativo. Vamos pegar a carga do próton. Olha aqui a carga do próton. A carga do próton é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 1,6 coulombs. Então a carga do próton é esse número bem pequeno aqui, ó. Como que a gente acha a ordem de grandeza desse número bem pequeno? Tem que colocar primeiro o número em notação científica. Colocar o número entre 1 e 10. Bom, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu desloco para a direita, lembrando que é negativo. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? O número que acompanha a potência de 10, ó, 1,6, é menor do que raiz de 10, menor que 3,16. Então a ordem de grandeza você vai conservar. Então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 19. Ok? Conserva o expoente. Beleza ou não? Aí você me pergunta assim, professor, mas como que pode cair no vestibular ordem de grandeza? E desse jeito que eu te falei, né, que inclusive caiu aí no último Enem, para você representar 1.350.000, acho que foi por aí. Ou pode perguntar assim, ó, qual a ordem de grandeza do número de pessoas que cabem dentro de um estádio padrão FIFA aí, estádio grande, qual a ordem de grandeza de número de torcedores que cabem lá dentro, ok? Então você começa, qual que é a primeira potência? 10 elevado a 1. Cabem 10 pessoas no estádio? Cabem 10 pessoas no estádio, beleza. Próxima, 10 ao quadrado. Cabem 100 pessoas no estádio? Cabem 100 pessoas no estádio, tranquilo. Próximo, 10 à terceira. Cabem 1.000 pessoas nesse estádio? Cabem 1.000 pessoas nesse estádio. Próximo, 10 à quarta. 10.000 pessoas cabem nesse estádio? 10.000 pessoas cabem nesse estádio. Próximo, 10 à quinta. 100.000 pessoas. Você fica um pouco em dúvida, beleza? E o próximo seria 10 à sexta. 1 milhão de pessoas. Cabe 1 milhão de pessoas nesse estádio? Não. Então a ordem de grandeza é o quê? 10 à quinta. Outro exemplo. Quantas pessoas, qual a ordem de grandeza do número de pessoas que cabem dentro de um ônibus lotado? Mesma coisa. 10 pessoas cabem no ônibus lotado? Sim. 100 pessoas cabem? Não sei, fico em dúvida. 1.000 pessoas cabem? Não. Então, 100 pessoas cabem num ônibus lotado. Certo ou não? Tudo bem? Bom, moçada, essa foi a aula sobre ordem de grandeza e notação científica, ok? E a teoria dela. A próxima aula eu vou fazer alguns exercícios com vocês, ok? Um abração, até mais.